Boa noite, professora. Vou começar a apresentação da minha socialização. Seminário do módulo 7º. Acadêmica Giovana Menezes de Araújo. Tema principal do seminário: Estudos avançados em literatura. Título do trabalho: A literatura africana pelo viés do livro didático. Resumo. O trabalho analisa o conceito da literatura africana. Busca-se neste artigo ler e refletir sobre os estudos teóricos referentes ao tema abordado, os estudos literários sobre a literatura africana pelo viés do livro didático, alguns livros que falam da literatura africana. Este tópico tem como objetivo específico compreender os pontos importantes sobre literatura africana. Também apresenta seus métodos através de algumas reflexões ao referido tema. Nessa perspectiva, esse trabalho de pesquisa busca a compreensão possível dentro da metodologia, onde desenvolve como tema específico um assunto importantíssimo através da pesquisa documental que mostre e facilite a interpretação dos estudos e resultados obtidos. Palavras-chave: Afro, literatura, estudos literários. Introdução do meu trabalho. O presente trabalho tem como objetivo analisar e explicar o que é literatura africana, como surgiu e como está na atualidade, reconhecendo suas características através de arquivo científico, tendo como ponto específico o tema Literatura africana pelo viés do livro didático. Sendo assim, levando em consideração estudos aprofundados no referido tema para explicar como se efetiva a literatura africana e como ela se aperfeiçoa na língua portuguesa. Assim, analisa a permanência de marcos como arte, que pode ter conceito mais comum. Vamos mostrar como a literatura africana é utilizada na literatura brasileira. Claro que ela se constitui de várias maneiras, cada uma com seus registros e contextos linguísticos que se manifestam no âmbito da literatura. Sendo que, nesse viés, a literatura africana tem suas definições mais recorrentes, pois está ligada à sociedade, permitindo-se a subjetividade dos textos de caráter regional africano. De todo modo, é possível dizer que a literatura africana hoje é um dos instrumentos mais ricos para revelar e recuperar a verdadeira identidade da cultura africana, com mitos, ritos e costumes. Através da literatura, será possível retornar no tempo novo às raízes da África, a partir de uma visão própria de seu povo, representada pelos autores africanos, por volta dos anos de 1950 em diante. Alguns autores africanos também tiveram suas composições poéticas publicadas no Brasil. Fundamentação teórica. Parafraseando o autor Rocha. O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade étnico-cultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. Rocha, 2006, página 62. Parafraseando o autor Manunga. A negritude para o intelectual africano consiste nada mais do que uma formação mitológica negra para se contrapor à formação mitológica branca. Uma perspectiva equivocada que considera o fato de que os negros não foram colonizados, porque são negros, como muitos pensam e poucos sabem, que na realidade foi ao contrário. Na tomada de suas terras e na exploração de suas forças de trabalho, com vista à expansão colonial, é que os negros se tornam pretos. Citado também pelo autor Abdala Júnior. Parafraseando o autor Craveirinha. Nós, na escola, éramos obrigados a passar por um João de Deus,
Dom Diniz e etc. Os clássicos de Portugal, mas chegava a uma certa altura que nós não libertávamos e então enveredávamos para uma literatura errada. Graciliano Ramos e por aí afora. A nossa literatura tinha reflexos da literatura brasileira. Então, quando chegou a Jorge Amaro, estávamos em casa. Acrescentando mais um ponto importante, professora. A literatura é baseada nesta desvalorização do estudo da história africana, que o movimento negro aponta para a necessidade de diretrizes que orientem a formação de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e africanos, pois os alunos devem ter esse conhecimento sobre a literatura africana. Portanto, o livro didático que se faz presente no cotidiano escolar há cerca de 2 séculos, ao longo do tempo, vem passando por inúmeras transformações, desde a sua estrutura física à escolha dos conteúdos, para assim termos o conhecimento de suas culturas e ajudar-nos a conhecer e a respeitar as diferenças existentes e valorizar o outro. Mudar uma sociedade não é fácil, é preciso trabalhar e basear em alguns cidadãos que tentaram fazer este papel num mundo totalmente preconceituoso. Ao sabermos que nossos jovens conhecem poucos escritores de continentes africanos, ou não os conhecem, já que moramos num país onde a maioria da população é negra, deveríamos saber ministrar os ensinamentos de intelectuais de diferentes raças nos núcleos educacionais. Sendo cidadão, deveria ser disciplinado sobre a questão de etnias e multiculturais desde a primeira entrada até a saída das escolas. O livro didático é um importante recurso para o acesso à cultura e à democratização da leitura no cenário educacional brasileiro. Representa um dos instrumentos didáticos mais utilizados pelos docentes. Materiais e métodos. Para a formação desse trabalho, foram utilizadas pesquisas bibliográficas que compreendem o levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, periódicos, revistas, teses, vídeos, entre outras funções, como objetivo de reunir informações sobre quaisquer trabalho científico mencionado o tema abordado, e também com auxílio de artigos e outros recursos, focando no objetivo de facilitar uma visão mais ampla da literatura africana pelo viés do livro didático. A partir de uma leitura aprofundada através dos artigos explorados, foram obtidas informações nas quais foram possível verificar que a literatura africana é um assunto importante, pois quase não é lembrada e que no qual seria de suma importância cada profissional saber dominar o assunto. Sendo assim, com o auxílio de alguns autores, esse trabalho foi criado. Conclusões. Ao falar de literatura africana, já vem em mente que as palavras podem causar estranheza e preconceito, mas na verdade devemos ter conhecimento sobre literatura africana. O livro didático é uma peça fundamental para a fonte desse conhecimento, que precisa ser revisado, pois muitos casos apresentam informações insuficientes. E como é um dos meios mais utilizados pelos estudantes para sua formação, é necessário estar atentos para que saibamos como é a literatura africana, como ela surgiu e como devemos procurar sobre os estudos literários. O conhecimento nos transforma e com bastante leitura podemos refletir junto com os objetivos de cada escritor, cada um com seu ponto de vista específico sobre a literatura africana. É notável que falar sobre estudos literários requer muito conhecimento aprofundado. Referências do meu trabalho. Professor, essa foi minha socialização. Obrigado. Até a próxima. Boa noite.